Garabandal e a Mensagem do Céu, Parte 1. Introdução às aparições. Entre 1961 e 1965, na pequena aldeia de San Sebastián de Garabandal, situada nos Montes Cantábricos, no norte da Espanha, 4 meninas, Conchita González, Jacinta González, Marie Lorimazón e Marie Cruz González, afirmaram ter testemunhado mais de 2.000 aparições da Virgem Maria, identificada como Nossa Senhora do Carmo de Garabandal. As aparições ocorridas em um período pós-guerra e durante o Concílio Vaticano II trouxeram mensagens profundamente espirituais, com um conteúdo que ainda hoje é objeto de estudo, oração e reflexão. A Virgem Maria, em Garabandal, não trouxe apenas mensagens devocionais ou conselhos espirituais. Ela alertou o mundo sobre uma grave crise espiritual e uma época de grande tribulação, referindo-se a um futuro próximo em que a humanidade enfrentaria uma profunda apostasia, inclusive dentro da própria Igreja. Essas mensagens, transmitidas com clareza, mas também com amor maternal, indicam que o mundo se aproximava de uma grande purificação, algo que, em linguagem espiritual, se refere ao fim de uma era. Garabandal não fala diretamente do fim do mundo, como é comum em muitos mal-entendidos sobre escatologia, mas sim no fim de um tempo marcado pela desobediência, impureza moral, perda da fé e negação da verdade. É importante compreender que a linguagem usada por Nossa Senhora está profundamente enraizada no pensamento cristão tradicional, em que o fim dos tempos pode significar a conclusão de um ciclo histórico de pecado e julgamento, antes do triunfo do coração imaculado de Maria e da renovação do mundo. Em suas aparições, Nossa Senhora transmitiu 2 mensagens principais, em 18 de outubro de 1961 e 18 de junho de 1965. Ambas são consideradas essenciais para a compreensão do sentido escatológico das aparições. A primeira mensagem dizia o seguinte: é necessário fazer muitos sacrifícios, muita penitência. Devemos visitar o Santíssimo com frequência. Antes de tudo, temos de ser muito bons. Se não fizermos isso, virá um castigo. Já o cálice está se enchendo, e se não mudarmos, virá um castigo muito grande. A segunda mensagem, aquela de 1965, foi ainda mais incisiva. Como não se cumpriu e nem se deu a conhecer ao mundo a minha mensagem de 18 de outubro, aviso-vos que esta é a última. Antes o cálice estava se enchendo, agora está transbordando. Muitos cardeais, muitos bispos e muitos padres estão no caminho da perdição e arrastam com eles muitas almas. A Eucaristia se dá cada vez menos importância. Devemos evitar a ira de Deus com os nossos esforços. Se lhe pedirmos com o nosso coração, Ele nos perdoará. Sou vossa mãe e quero vos dizer que para não jogardes fora esta oportunidade. Com sinceridade, fazei mais sacrifícios. Pensai na paixão de Jesus. Essas palavras não indicam um fim repentino, mas uma fase de esgotamento espiritual, moral e eclesial, onde os pecados da humanidade, incluindo os da hierarquia da Igreja, clamam ao céu por justiça. O cálice transbordando é símbolo da paciência divina chegando ao limite. O tempo da misericórdia está por se encerrar,
e se aproxima o tempo da correção. Garabandal e a mensagem do céu, parte 2. Aviso, milagre e castigo. A escatologia de Garabandal se estrutura, de modo singular, em torno de 3 grandes eventos profetizados por Nossa Senhora às videntes: o aviso, o milagre e o castigo. Esses 3 acontecimentos não representam o fim do mundo, mas compõem uma sequência de intervenção divina destinada a converter o coração da humanidade e a preparar os fiéis para um tempo novo, o fim de uma era de pecado e o início de uma era de graça, purificada e renovada. O aviso. O aviso será fenômeno universal, visível e espiritual, no qual toda a humanidade verá a si mesma como Deus a vê. Será uma iluminação da consciência global, um momento de verdade em que cada ser humano, independente de sua religião ou crença, compreenderá os pecados que cometeu e o estado de sua alma diante de Deus. Conchita explicou que o aviso será como uma detenção súbita do tempo e das atividades humanas. Todos os motores pararão e ninguém poderá se mover ou agir por alguns instantes. Durante esse tempo, cada pessoa verá sua vida passada, os pecados não confessados, os atos de caridade, a indiferença espiritual e os pecados ocultos. Será como um julgamento particular antecipado. Esse evento não terá natureza destrutiva, mas será doloroso. Cada pessoa, dependendo de sua consciência e abertura à verdade, experimentará o amor e a justiça de Deus com intensidade proporcional ao grau de sua vida moral. Para os que vivem afastados da fé, será um choque, mas também uma oportunidade de conversão imediata. O aviso, portanto, representa o último grande ato de misericórdia antes da intervenção decisiva de Deus na história. Ele marca o limiar escatológico, o momento em que Deus interrompe o curso da humanidade para conduzi-la à verdade. Como um médico que interrompe o avanço de uma doença terminal com um tratamento radical. O milagre. Pouco tempo depois do aviso, ocorrerá um grande milagre em Garabandal, anunciado com data precisa a Conchita, embora ela só o revelará com 8 dias de antecedência. O milagre acontecerá em um dia de festa de um mártir da Eucaristia, às 20h30, horário local da Espanha, em uma quinta-feira, entre os meses de março e maio. O milagre será visível em toda a aldeia de Garabandal e deixará um sinal permanente e sobrenatural nos pinheiros onde Nossa Senhora apareceu. Esse sinal poderá ser fotografado, mas não poderá ser tocado. Será visível até o fim dos tempos. O milagre terá como propósito confirmar a autenticidade do aviso e provocar uma conversão massiva de almas. Será também uma última chance de se voltar para Deus, antes que venha o que Nossa Senhora chamou de castigo. Garabandal e a mensagem do céu, parte 3. O fim de uma era e o reinado de Maria. As mensagens de Garabandal não estão isoladas dentro da espiritualidade católica. Pelo contrário, elas se entrelaçam com um corpo mais amplo de revelações marianas que apontam para o mesmo horizonte escatológico. Não é o fim do mundo, mas o fim de um ciclo da história humana, caracterizado pela apostasia, perda da fé, corrupção moral e desordem espiritual. Esse fim culminará em um ato decisivo de intervenção divina
que preparará a humanidade para um tempo de restauração, o chamado triunfo do Imaculado Coração de Maria. Essa linguagem do fim de uma era aparece também em Fátima, quando Nossa Senhora disse a Lúcia que por fim o meu Imaculado Coração triunfará. A expressão por fim não sugere o fim do mundo, mas sim o fim de um tempo de desobediência e incredulidade, para dar lugar a uma nova era de paz prometida. O mesmo padrão aparece também nas aparições de La Salette, na França, em 1846, onde a Virgem fala de Roma perder a fé e de um tempo em que Satanás reinará nos mais altos postos da Igreja, antes da purificação final. Em Medjugorje, Nossa Senhora vem chamando a conversão com urgência, também apontando para um tempo de grande conflito espiritual, seguido por uma renovação profunda. Garabandal, preparação para um novo Pentecostes. Garabandal pode ser entendido, dentro dessa rede de profecias marianas, como uma ponte entre o tempo da misericórdia e o tempo da justiça divina. O aviso seria como um pequeno juízo, um mini juízo universal de cada alma ainda em vida, uma antecipação do que virá no juízo final, mas com a chance da conversão. Esse fenômeno será, para muitos, a última oportunidade real de salvação. Se a humanidade responder com fé e penitência, o milagre servirá como confirmação e graça restauradora, e na ausência de resposta, virá a purificação. Em todo caso, a promessa que paira sobre todas essas mensagens é sempre a mesma: a vitória do coração imaculado de Maria e um tempo de paz como nunca se viu antes. É aqui que a teologia do fim de uma era encontra sua harmonia com a doutrina católica. Não se trata de milenarismo, que a Igreja condena, ou seja, não se trata da ideia herética de um reino político de 1000 anos antes do fim do mundo. Trata-se da promessa de uma renovação espiritual profunda da humanidade, um novo Pentecostes, um tempo de reconciliação entre o homem e Deus, a Virgem Maria e o fim dos tempos. Na tradição da Igreja, a Virgem Maria tem um papel fundamental no plano da salvação, especialmente nos momentos decisivos da história. Como mãe da Igreja e nova Eva, ela aparece sempre que a humanidade se aproxima de um momento de grande escuridão. Garabandal insere-se nesse padrão. A Virgem não veio para assustar, mas para alertar, consolar e preparar. Como um farol em meio à tempestade, ela orienta os filhos para que não sejam engolidos pelas trevas do mundo moderno. O fim de uma era é, então, um tempo de julgamento, mas também de esperança e renascimento. Garabandal é uma convocação, talvez a última, para que a humanidade se volte a Deus com sinceridade. As palavras da Virgem ecoam com uma urgência maternal. Não joguem fora esta oportunidade. Ainda estamos no tempo da misericórdia, mas esse tempo se esgota. O cálice já não está se enchendo, está transbordando. O fim de uma era está próximo, mas o que virá depois depende da nossa resposta agora. Obrigado por ter visto esse vídeo até o final. Se ele tocou seu coração, deixe seu like e escreva um comentário. Sua participação é muito importante e me incentiva a continuar produzindo mais conteúdo sobre a fé em Deus para mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Nosso coração está em Deus e a fé em Jesus Cristo nos uniu. Que Deus lhe abençoe e lhe proteja sempre.